pessoal! Sejam super bem-vindos aí a esse outro dia da Semana de Imersão. Meu nome é Ivanka, eu fiz Medicina e Dermatologia pela USP de Ribeirão Preto e fiz mestrado pela Unesp sobre campo de cancerização cutânea. E acho que todos nós, né, que estamos aqui, vocês, eu, todos nós, já passamos por tantos desafios, né? Tantas provas, tantas avaliações, tantas alegrias, mas também tantos momentos de nervoso, desespero, né? Como essa. Você viu que anularam a questão da sua prova? Anularam justo a questão que eu acertei, né? Então a gente passa por alguns momentos de estresse aí quando a gente é uma pessoa que faz muita prova. Seja cursinho, seja faculdade, seja residência, né? Então, eu acho que a gente compartilha esses desafios. E acho que o grande desafio de quando a gente vai estudar são 3 pontos cruciais, né? Me preparar para uma prova começa um tempo antes, muito longo. E isso vai 3 pontos difíceis para a gente conseguir administrar. É o tempo, que muitas vezes nosso tempo é corrido. A gente tem um tempo muito pesado ou para trabalho, ou às vezes a gente tem a nossa família que a gente precisa dar um cuidado maior e a gente acaba tendo um tempo menor para o estudo. Né? Então, volume de matéria, que como a gente sabe, o TED tem muita matéria. Né? Temos vários livros aí, Azulay, tem Bolonha, tem o tratado, então tem vários livros para a gente estudar. E a memória, né? Que aí a gente estuda, depois chega perto da prova, parece, nossa, me deu branco, esqueci tudo. Então, para a gente administrar o tempo, o volume de matéria e memória, sabe o que são problemas? São pontos cruciais para todos nós, né? Então, saber administrar, entender e compreender as nossas limitações faz parte dessa caminhada para estudo. Então, acho que primeiro ponto, essencial para conseguir administrar tempo, volume de matéria e memória, é planejamento. Por isso que o estudo ele começa muito antes do que a gente sentar a bunda e ler. Ele começa da gente planejar. Então, o meu tempo. Qual é o tempo que eu tenho? Eu tenho tanto tempo que eu tenho que me dedicar à residência, eu tenho tanto tempo que eu tenho que me dedicar ao trabalho, aos filhos, ao marido, ao namorado, ao lazer. E eu tenho quanto tempo que eu posso me dedicar para o estudo? Então, o planejamento é muito importante. Fazer um cronograma pessoal, seu, de acordo com a sua realidade, para saber de todo aquele volume de matéria, de todos os temas que eu tenho que estudar, que está lá no edital, como eu vou programar para estudar ele de hoje até o dia da prova. Isso gera muito menos ansiedade. Isso garante também que a gente consiga estudar a maior parte da matéria, né? Se não toda a matéria, que é o nosso sonho aí, estudar tudo e chegar para a prova com a sensação, nossa, consegui fazer tudo, né? Não deixar tudo para aquele final, nos últimos meses tentar fazer toda a matéria do ano, que a gente sabe que vai rolar um estresse e além disso a gente não vai conseguir administrar tão bem. Então, planejamento, cronograma, ele é essencial, tá? Ele começa muito antes do que abrir o livro. Ele começa vendo a nossa realidade. E saber que isso tem que ser uma forma lógica pra gente. A gente querer estudar metade do livro num dia, né? Ou assistir metade das aulas num dia só. Então, planejar. Para isso, a gente faz um estudo focado. E algo que é primordial é separar nesse seu planejamento um momentinho de revisão, tá? Por quê? A nossa memória realmente falha. Então, essa intenção de repetição, de estudar, de ler mais de uma vez, isso ajuda muito. Então, um estudo focado, preparar um momento para revisão. E, com certeza, que pode ajudar muito na memória é fazer questão de prova antiga. Então, descobrir como que o avaliador gosta de cobrar aquele tema e questão inédita, que também te ajuda a reforçar a matéria que você acabou de ver na aula, reforçar a matéria que você acabou de estudar, acabou de ler, tá? Então, questão inédita é muito bom também. Bom, e quando a gente fala questão de prova, é muito importante para guiar o nosso estudo, porque muitas vezes você vai estudar, vou estudar psoríase. Nossa, li tudo de psoríase, sei clínica, sei tratamento, sei todos os imunobiológicos. E quando você vai fazer a questão, você vai ver que o que ele cobrou, às vezes foi o HLA, que é aquilo que você falou, nossa, eu pulei aquilo, né? Para que ele vai cobrar HLA? Então, saber o que o avaliador quer é importante, porque isso auxilia o nosso estudo, tá? Então, fazer questão de prova é essencial, certo? Além de tudo, ajuda a memorizar. Bom, e hoje a gente veio falar de TED, então a gente vai conversar um pouquinho sobre
um ponto que é cobrado no TED, que são os anais brasileiros de dermatologia. Então, coloquei aqui um trecho do edital, né, de 2023, para a gente saber como que é cobrado, como os anais brasileiros eles são cobrados. Eu tenho que ler inteira, a revista inteira? Eu tenho que ler as 10 últimas revistas? Não. Então, o padrão que eles cobram aí já há algum tempo é 2 anos anteriores. Então, por exemplo, esse edital de 2023 foi cobrado os anais brasileiros de 2021 e 2022. Mas tudo que tem na revista, não. Né? Então, os artigos de revisão e de educação médica continuada. Então, vai falar assim, nossa, que bom, ufa, é pouco. Não é tão pouco assim. Então, por isso que tem que entrar o nosso planejamento. Então, saber que, opa, se eu tiver um tempo, eu vou me programar. Porque quando a gente vê aí dos 2 últimos anos, né, 2021, de artigo de revisão tinham 6. Tinha um lá que tinha parte 1, parte 2, então coloquei como número em texto. De 2022, 10. Educação médica continuada, 7 textos. Alguns eram o mesmo tema, só que parte 1, parte 2. E de 2022, 6 de educação médica continuada. Então, para a gente saber que vale a pena estudar anais, putz, preciso colocar um tempo para isso? Bom, a gente sabe que tem anos que são cobrados muitos temas dos anais. Então, o ano passado despencou muita questão de anais. Já esse ano não teve tanto. Então, a gente não consegue, infelizmente, ter a certeza, mas separar um tempo para fazer os anais, especialmente se for um ano que cai, opa, vale a nossa atenção. Porque nem sempre os temas dos anais são temas que a gente estuda na nossa rotina de estudo que está lá nos livros, né? E quando tem, às vezes eles colocam pontos diferentes do que está no livro. Então, veja os anais como um momento também para eu conseguir revisar a matéria. Então, por exemplo, estudei vasculites. E às vezes, bem naquele ano, tem também um artigo de revisão de vasculite. Aquilo te ajuda a aprofundar um pouco mais no tema e também a revisar o que você já estudou. Então, se tiver um momento para se programar, se cronogramar, então fazer um cronograma, então atenção também para tentar colocar esses textos dos anais dentro do nosso estudo. E a gente selecionou uma educação médica continuada, aí, um texto bem fresquinho, sobre carcinoma de células de Merkel, que é um tema que o TED gosta bastante, tá? E esse texto, especialmente, foi escrito pela de primeira autora, pela nossa professora querida Estela. Então, tá muito bom. Então, a gente vai falar nesse texto de epidemiologia, da clínica, do diagnóstico e do tratamento. Então, aqui, como é a divisão da nossa aula, primeiro cronograma para a gente fazer. Então, a gente vai falar sobre fatores de risco também. Quando a gente fala de diagnósticos diferenciais, estadiamento e o que tem de novo também de tratamento. Então, vamos começar. Quando a gente fala de carcinoma de células de Merkel, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é saber esse padrão de agressividade desse tumor, tá? É um câncer agressivo. E ele tem uma origem neuroendócrina. E embora a gente saiba que Merkel é raro, sabe-se já que a incidência ela tem aumentado drasticamente. Então, atenção. Fatores de risco. Primeiro que a gente vai falar é exposição solar. Então, a exposição solar é um fator de risco muito importante. Então, existe uma maior incidência de Merkel em regiões que têm maior índice de radiação ultravioleta. Além disso, tem uma maior tendência em ocorrer em certas localizações, áreas fotoexpostas. Então, como a gente vê esse paciente aqui, região de cabeça, face, mas pescoço também. Uma outra característica desse paciente é o seu fototipo. Então, a gente sabe que é mais frequente em pacientes que são caucasianos. E, além disso, que corrobora aí essa participação da exposição solar como fator de risco, são o quê? Uma maior ocorrência em pacientes que têm história do uso de psoraleno e exposição de pele à radiação de ondas longas. Outros fatores de risco que merecem a nossa atenção: imunossupressão, idade avançada e a participação do poliomavírus. Em relação à imunossupressão, é mais comum em alguns pacientes. Então, os pacientes que são transplantados, pacientes que têm diagnóstico de neoplasias linfoproliferativas e pacientes que são portadores do vírus do HIV. A idade avançada também. Então, uma série aí nos Estados Unidos, eles viram que
90% de todos os pacientes que tinham Merkel estavam acima de 50 anos. Então, olha a importância da idade avançada nos idosos, né, especialmente. E a participação do poliomavírus, que a infecção por esse vírus, ela poderia ser um evento precoce na patogênese. Então, atenção pela participação do poliomavírus, algo que o TED também já cobrou, tá? Então, quando a gente fala do Merkel, né, o carcinoma de células de Merkel positivos para o poliomavírus, eles apresentaram uma maior taxa de sobrevida quando comparado com os tumores negativos para esse vírus. E olha que interessante, um estudo identificou que o DNA do vírus, ele estava em 8 de 10 tumores de Merkel. Então, aí, né, quando a gente fala do seu nome, né, MC, então, Merkel Cell Poliomavírus, essa participação aí do vírus na patogênese como fator de risco do Merkel. Vamos falar um pouquinho de clínica. Bom, Merkel, ele pode se apresentar como um nódulo cutâneo ou subcutâneo e até mesmo ter um aspecto cístico. Aí, a dificuldade, às vezes, do seu diagnóstico. E a cor também pode ser bem variável. Vermelho, rosa, violeta, cor de pele. E eles são geralmente indolores e solitários. Geralmente. Por quê? Às vezes, a gente já encontra, muitas vezes, uma lesão com lesões satélites ao redor. E, além disso, esses pacientes também podem apresentar ulceração. Quando a gente fala do momento diagnóstico, as dimensões elas podem variar, geralmente menor que 20 milímetros. Mas, como a gente já falou, não é um tumor agressivo, então a maioria deles tem um crescimento bem rápido em poucos meses, tá? Então, às vezes, o tumor, quando a gente vai observar, ele já tá grande, né? A gente deixa passar, às vezes, num retorno. Então, atenção para esse crescimento rápido. Bom, esse nosso amiguinho aqui, essa figura é para a gente não esquecer quais são as localizações principais que a gente encontra esse tumor. Então, as lesões geralmente estão em áreas fotoexpostas, então especialmente na região cabeça, pescoço, os membros inferiores, membros superiores. Mas só essas localizações? Não. Áreas fotoprotegidas também podem apresentar. Então, 19% ali a gente encontra nas nádegas ou em áreas que são minimamente expostas ao sol. E existe uma regra mnemônica para auxiliar no nosso diagnóstico, que é o AEI-OU. Então vamos lá, vamos entender. O A de assintomático, a gente acabou de ver. As lesões geralmente são assintomáticas. E de expanding, então a gente vai ver que esses pacientes, eles têm o quê? Uma expansão rápida da lesão, então essa história rápida, de evolução rápida, né? E de imunossupressão, O de older, então a gente vai ver que esses pacientes, eles são idosos, eles têm mais de 50 anos. E o de ultravioleta, para a gente lembrar da localização desse tumor, especialmente em áreas fotoexpostas. Bom, outro fator muito importante é a presença de doença metastática e avaliação de linfonodo. Por quê? No momento do diagnóstico, até quase 40% dos pacientes já podem apresentar doença nodal e 6 a 12% doença metastática. Opa, então vale muito a nossa atenção a avaliação especial dos linfonodos. E por volta ali de 15% dos pacientes tem um linfonodo acometido pela doença, mas às vezes eu não consigo identificar a lesão cutânea. O que será que justifica isso? Provavelmente isso reflete o quê? Que houve uma regressão desse tumor primário, tá? E as metástases, gente? Quais são os locais mais frequentes? Quando a gente fala de metástase, a metástase à distância aparece com mais frequência em alguns locais. Então, linfonodo não regional, a pele, ossos, pulmão, a pleura, o fígado. Mas existem inúmeros outros locais menos comuns. Pâncreas, cérebro, rim, músculo, entre outros, tá? Bom, a gente falou da clínica, falamos das características epidemiológicas, né, os fatores de risco. Como é o diagnóstico? Como se dá o diagnóstico, né? Como a gente viu, o Merkel, ele não tem características e sintomas específicos. Por isso, a gente fala que ele é um desafio. Realmente, o diagnóstico torna-se um desafio. E a gente precisa lançar a mão de alguns exames para auxiliar melhor, né, e mais rapidamente nesse diagnóstico.
O primeiro deles é a realização de uma biópsia cutânea com estudo histopatológico. Histopatologia é essencial. E a coloração com os marcadores imunohistoquímicos específicos. Preciso de saber alguns marcadores. Preciso. O TED gosta, a gente vai conversar sobre isso. Não só porque o TED gosta, mas porque eles são essenciais para o diagnóstico. E a NCCN, ela propôs alguns algoritmos aí para auxiliar o diagnóstico e algumas estratégias para a gente conduzir esse paciente. Isso vale para a nossa vida, para a nossa prática. O primeiro deles é óbvio, um exame completo. Avaliar a pele por completo e palpar linfonodo. A gente viu a importância, a presença do acometimento linfonodal. Então, palpar linfonodo, precisa avaliar linfonodo. Biópsia essencial. Então, biópsia para realização tanto da histopatologia quanto realização da imunohistoquímica. Biópsia de linfonodo sentinela para aquele paciente que não tem um linfonodo que eu encontrei na minha avaliação clínica, tá? E lembrar, se possível, fazer essa biópsia de linfonodo sentinela precedendo, antes da excisão cirúrgica, tá? E outra estratégia é a aspiração por agulha fina ou por biópsia do linfonodo que eu já encontro na minha avaliação. Então, um linfonodo que já é clinicamente positivo. Às vezes até considerar uma biópsia aberta. E por último, os exames de imagem para fazer o estadiamento, conforme a indicação clínica. Bom, os exames de imagem, existem ainda alguns conflitos, algumas contradições, questionamentos na literatura, né? A tomografia pode ser utilizada, ressonância, o PET-CT. A tomografia, ela tem uma baixa sensibilidade, em torno aí de uns 20% para detectar metástase linfonodal. E tem uma baixa especificidade para metástase à distância, mas às vezes acaba sendo uma das ferramentas que a gente mais utiliza na nossa prática. Lembrar aqui que o NCCN, ele não recomenda exames de imagem em paciente sem suspeita clínica de linfonodo acometido, tá? Então, aqui o que a gente falou são algoritmos e estratégias da NCCN, tá? Então, dependendo da literatura, isso pode mudar um pouco. E o que a gente pode lançar a mão na nossa prática, né, no nosso dia a dia, é a dermatoscopia. Bom, Merkel geralmente exibe uma variedade de padrão vascular, tá? Ainda falta a descrição mais completa na literatura sobre os padrões, mas alguns vale a gente destacar. Então, o primeiro deles são áreas e glóbulos vermelhos leitosos, vasos polimórficos e vasos lineares irregulares. E por que ele tem todos esses padrões aí, polimórficos, irregulares? Isso reflete muito a característica, o perfil desse tumor, ser um tumor de rápido crescimento. E vamos para a histopatologia, né, que é um exame essencial aí pra gente. Aqui é uma imagem de HE. O que a gente vai bater o olho vendo essa imagem, olha quanta célula. A gente tem células pequenas, muitas células, e elas são células basofílicas, então lá na derme e na hipoderme. Então a primeira característica, bater o olho, proliferação de pequenas células. E essas células são basofílicas, redondinhas, aí preenchendo a derme e hipoderme. Vamos ampliar aqui? Essas células que são basofílicas, olha que ela tem um citoplasma bem pequenininho, um citoplasma bem escasso. E eu encontro várias figuras de mitose, então mitoses abundantes. E quando a gente foca, a gente vê, vou até mostrar mais uma imagem que está melhor, a gente consegue ver o quê? Alguns grânulos citoplasmáticos densos presentes nessas células. Bom, e se tem algo que o TED gosta, a gente tem que focar, né? Uma coisa que o TED gosta é imunohistoquímica, especialmente do Merkel. Então, isso tem que ficar medular. Se tem uma coisa que tem que ficar gravada aqui, é a imunohistoquímica, a presença do CK20. Então, citoqueratina 20 para Merkel. E olha essa imagem, né? O que a gente observa é essa imunopositividade paranuclear ou perinuclear, semelhantes a pontos para o CK20. E isso é altamente sugestivo de carcinoma de células de Merkel, tá? Certo? Atenção para não confundir, gente. Merkel é o CK20. Lembrar que existe marcador CD20, mas no Merkel é o CK20. Uma outra imagem mostrando para a gente essa imunopositividade do CK20. Mas a gente não falou que o Merkel ele tem uma origem neuroendócrina? Então a gente pode lançar mão de outros marcadores neuroendócrinos, que eles não são específicos, mas eles podem auxiliar. Cromogranina,
sinaptofisina, CD56, a enolase neuroespecífica, tá? Então, outros marcadores não são específicos, mas podem auxiliar nesse diagnóstico. Bom, a gente falou que as lesões, elas não são tão específicas, né? Então, a gente tem uma gama de diagnóstico diferencial quando a gente vê uma lesão aí sugestiva de Merkel. Tanto lesões que são benignas, quanto lesões malignas. Então, vamos dar uma olhada em algumas patologias que entram como diagnóstico diferencial. Para as benignas, a gente tem, por exemplo, cisto acneiforme, lipoma, dermatofibroma, lesão vascular. A gente viu que o Merkel pode ter essa característica mais para lesão violácea, mais avermelhada, então atenção, especialmente a gente viu os padrões vasculares que eles podem ter, mas também para lesão maligna, né? Então, carcinoma de pele não melanoma, linfoma cutâneo, carcinoma metastático e até sarcoma. Então, diagnóstico diferencial, uma gama grande. E lembrar que esse paciente tem uma doença agressiva. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. E não tem só diagnóstico diferencial na clínica, mas também na histopatologia, né? Então, por isso a importância da gente fazer a imunohistoquímica, porque também na histopatologia tem diagnóstico diferencial. Então, como a gente colocou aquela imagem, de novo ela tá aqui. Então, você bateu o olho nisso aqui, eu tenho um tumor que tem células azuis pequenas e redondas. Então, várias células azuis pequenas e redondas. Tem muito diagnóstico diferencial. Linfoma, melanoma melanótico, metástase cutânea de carcinoma de pequenas células de pulmão. E esse é o diagnóstico diferencial mais difícil, mais desafiador. Essa metástase cutânea desse carcinoma de pulmão. Então, aqui, lança a mão de imunohistoquímica. O CK20 ele é positivo em média em 70 a 100% dos pacientes com Merkel. E ele é negativo no câncer de pulmão, tá? De células pequenas. Então, opa, é um bom auxílio. Mas existem outros marcadores, né? Como o TTF1, que daí é o contrário. Ele vai ser sempre negativo no Merkel e ele pode ser positivo em mais de 80% quando a gente fala dos cânceres de pulmão de pequenas células, tá? E estadiamento, pessoal? Então, vamos lá, baseado aí na AJCC. Quais são os parâmetros necessários para a gente estadiar o Merkel? Primeiro, o diâmetro, né? Diâmetro máximo do tumor, medido clinicamente antes da ressecção. E outra coisa é a extensão do tumor. Ah, ele já aprofundou, ele já está cometendo fáscia, músculo, já teve invasão óssea, também é algo que a gente tem que atentar. Então, o diâmetro do tumor, ele tem um valor prognóstico, tá? Ele é significativamente associado a envolvimento de linfonodo, a sobrevida de doença específica e a sobrevida global, tá? Então, atenção para o diâmetro do tumor, aí como dica para a gente para estadiamento. E o Merkel, ele é um tumor agressivo, a gente já falou, localmente invasivo. Tem alta incidência de recorrência local e envolvimento de linfonodo regional. Então, a avaliação do linfonodo é de extrema importância. A biópsia de linfonodo sentinela também é algo que é recomendado para todos os pacientes que têm o linfonodo clinicamente negativo, sempre que possível, para ajudar nesse estadiamento estadiamento nodal. Então, vamos embora. Aqui, pessoal, é só para a gente pincelar alguns pontos que são importantes para o estadiamento. Quando a gente fala do 0, é in situ. 1, a gente não falou, o diâmetro tem que ser uma das primeiras coisas para a gente avaliar. Então, diâmetro menor que igual a 2, 1. 2, A e B, opa, aqui a gente já viu, no 2A ele aumentou. Tem um diâmetro maior ou igual a 2. E o 2B, o meu tumor ele já está invadindo fáscia, já está invadindo músculo, cartilagem e osso. Aqui a gente não tem metástase. Já quando a gente fala do 3, aqui já estou observando metástase nodal regional. Seja clinicamente detectada ou avaliada, ou oculta ou avaliada apenas por biópsia de linfonodo sentinela ou porque foi dissecado o linfonodo, tá? E o 4, opa, aqui eu já vou encontrar metástase além de linfonodo regional. E tratamento? O que a gente tem que saber? Então, a cirurgia para o tumor primário é a modalidade de tratamento inicial para a maioria dos casos de Merkel, tá? Qual que é a margem? Bom, a margem é um tema controverso, mas no geral, o que é indicado?
margens de 1 a 2 centímetros, tá? Continua a ser o primeiro passo no manejo do tumor. E a gente não falou da importância da biópsia do linfonodo sentinela. Então, em todos os casos de tratamento cirúrgico, eu preciso programar essa biópsia. Por quê? O ideal é que ela seja feita antes da excisão definitiva, porque o que acontece? A cirurgia ela pode alterar a drenagem linfática. Então, é algo que a gente tem que atentar. Outras modalidades de tratamento além da cirurgia. A rádio. Por quê? Merkel é uma neoplasia radiosensível. Então, eu posso considerar a radioterapia como terapia primária? Posso, para aquele paciente, por exemplo, que não é candidato à cirurgia, tá? Embora a rádio, por si só, ela é inferior à ressecção, né, em razão do quê? Risco de recorrência, né, o risco que a gente fala, especialmente dessa agressividade que a gente observa no Merkel, ela pode ser usada quando a cirurgia ela é contraindicada. Mas talvez você pode pensar, e se eu fizer uma radioterapia adjuvante? Os dados na literatura são conflitantes em relação a isso, tá? Mas a NCCN, ela inclui aí a radioterapia como opção de tratamento adjuvante para todos os estágios dos pacientes que têm Merkel. E quando realizar? Quando a gente opta por fazer a rádio? Quando? Que é o ideal? O ideal, gente, é fazer a radioterapia em 4 a 6 semanas após a cirurgia. Por quê? A demora, o atraso para fazer a rádio tem sido associado a piores desfechos. E a químio? Merkel não é só um tumor radiosensível, ele também é um tumor quimiosensível. Só que o papel da quimioterapia adjuvante para Merkel, ele é menos definido, tá? Então tem esquemas aí com platina, etoposídeo, taxano, antraciclina, que foram observados uma resposta inicial bem eficaz. Entretanto, a duração dessa resposta ela foi curta. Isso não resultou em benefício de sobrevida. Agora sim, são os promissores, os grandes promissores para os casos de doença metastática, que é a imunoterapia. E entram dois grupos aqui, os inibidores de PD-1 e de PDL1, tá? Então, caso de doença metastática, os grandes promissores entram aí nesse grupo da imunoterapia. E na maioria dos tumores, a gente observa que a presença do PDL1 ele é predominantemente expresso nas células tumorais. E o PD-1 ele está lá nos linfócitos que vão infiltrando o tumor. Então, o que foi observado aí? A ligação entre o PD-1 e o seu ligante, que é o PDL1, levou à inativação e diminuiu a proliferação de células T. E esse processo de diminuição da proliferação, inativação das células T, parece ser um mecanismo muito importante para a inibição da resposta imune pelo tumor, tá? Então, aí surgiu a ideia do uso dessa imunoterapia. E quais são as que a gente tem que saber? Então, o TED gosta. Então, no grupo do anti-PDL1, você vai lembrar do avelumab. Anti-PDL1, avelumab. No grupo do anti-PD1, são dois. Pembrolizumab e nivolumab. Bom, para não mentir, falei que TED gosta de Merkel, coloquei uma questão para a gente ver como já foi cobrada na prova prática aqui, ó. Analise a situação clínica a seguir. Um paciente, sexo masculino, 76 anos de idade, com a tumoração apresentada na figura 1, assintomática, que evolui em menos de 3 meses. O exame histopatológico da biópsia foi curado com HE, está presente aí na figura 2. E a imunistoquímica com marcação para CK20 na figura 3. E ele te pergunta, nessa situação, qual é o diagnóstico mais provável. Então, o TED, especialmente na prova prática, ele não coloca dados que não sejam importantes, né? Então, aqui, olha quanto dado ele deu pra gente. Ele falou, primeira coisa, que esse paciente, ele é idoso, ele tem mais que 76 anos. Ele mostrou uma lesão tumoral, que ele falou que é assintomática, tá vendo? Ela é solitária, é única, e ela tá em área fotoexposta. Opa, várias características que a gente viu que são frequentes aí no Merkel, né? Então, paciente idoso, paciente claro, né? Então, fototipo, área fotoexposta. Depois, na imagem 2, tá meio pequenininho aqui, na imagem 2, o que que a gente está observando? Vamos aumentar aqui, ó. Parece que a gente tem muita célula, né? Muita célula basofílica, células redondas, basofílicas. Se a gente forçar um pouquinho a barra aqui, parece que esse citoplasma é meio escasso. Opa! Talvez a gente está diante de um quadro de
proliferação de pequenas células tumorais basofílicas. Mas a grande dica está aqui na nossa imunistoquímica, que é essa marcação de CK20 perinuclear, dot-like, né? Esse padrão dot-like. Opa, esse diagnóstico com clínica, histopatologia, mas especialmente pela presença aí desse marcador, dessa imunistoquímica, a gente fecha o diagnóstico de Merkel, certo? Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um take-home message. O que é importante pra gente, o que tem que focar, o que ficou de importante desse texto? Vamos lá, ó. Primeira coisa, a gente viu que é um tumor agressivo. Origem neuroendócrina. Fatores de risco: exposição solar, imunossupressão, idade avançada e a participação do poliomavírus. Não pode esquecer da participação desse vírus. Ted gosta desse, já foi cobrado isso anteriormente. Quando a gente fala da clínica, a gente tem que lembrar: um nódulo cutâneo, pode ser subcutâneo, o aspecto pode ser cístico, então às vezes o diagnóstico é um desafio mesmo. Característica: crescimento rápido. Geralmente é um tumor solitário, indolor, geralmente. Área: sítio acometido, áreas fotoexpostas. E uma dica que pode auxiliar a gente é o quê? É o nosso mnemônico AEIOU. A de assintomático, E para a gente lembrar dessa expansão rápida desse tumor, I de imunossupressão, O de odor, então lembrar dos nossos pacientes idosos aí acima de 50 anos, e U de ultravioleta, então a presença dessas lesões em áreas expostas à radiação ultravioleta. Diagnóstico. Primeira coisa, avaliação da pele e avaliação de linfonodo. E quando a gente vai para os nossos exames, né, então a biópsia cutânea com avaliação histopatológica é essencial, a gente vai encontrar proliferação de pequenas células tumorais basofílicas. Olha o citoplasma. O citoplasma é pouquinho, escasso, muita mitose. E aqueles grânulos citoplasmáticos. Imunohistoquímica é a grande chave para o diagnóstico. Bom, qual eu tenho que lembrar? Não posso esquecer CK20. CK20. Mas como é um tumor de origem neuroendócrina, eu também posso ter marcadores neuroendócrinos, cromogranina, sinaptofisina, entre outros. E tratamento? Cirurgia, tratamento inicial para a maioria dos casos de Merkel. Rádio, lembrar que ele é um tumor rádio e quimiosensível. A rádio, terapia primária, principalmente para aquele meu paciente que não é candidato à cirurgia, tem alguma contraindicação, mas também posso utilizá-la como uma terapia adjuvante. A químio, que é menos definida, e a imunoterapia, que aí sim é o tratamento promissor para a doença. 2 grupos: anti-PDL1, que você vai lembrar do avelumab, e o anti-PD1, que você vai lembrar do nivolumab e pembrolizumab. Certo, pessoal? Então aqui ficou o nosso flashcard para a gente conseguir lembrar os principais pontos desse texto. Pessoal, um outro tema que a gente pensou em separar aqui com carinho para vocês os anais é essa revisão sobre Nevo sebáceo de Jadassohn. Por quê? É um tema que já foi cobrado mais de uma vez aí no TED, então acho que vale a nossa atenção. Então vamos lá. Mesma coisa. Esse texto ele é dividido em introdução, epidemiologia, clínica, patô e tratamento. Então vamos ver o que é importante. Quando a gente fala de nevo sebáceo, ele é um amartoma congênito raro, tá? Ele ocorre por quê? Hiperplasia de elemento epitelial, sebáceo, folicular, apócrino da pele. E ele não foi completamente esclarecida a sua etiopatologia, né? Mas a gente sabe que já existem algumas mutações que podem estar associadas, tá? HRAS, NRAS, KRAS. E isso vai levar a um processo de proliferação. Mas vamos agora porque é mais importante para a gente. A primeira coisa é quando a gente fala de epidemiologia. Não existe distinção entre sexo ou etnia. E apesar aí de ter casos familiares, a lesão tem manifestação randômica. E aqui vale a nossa atenção. Quais são as áreas que podem ocorrer, que a gente pode encontrar nevo sebáceo? Gente, couro cabeludo, segmento cefálico, o tronco e a região cervical. Mas não só esses locais. Te pergunto, você já viu o nevo sebáceo em mucosa? Pode ocorrer em mucosa? Sim, ocorrência em outras áreas menos frequentes podem ocorrer. Mucosa, tronco e extremidades. E quando encontrada nesses locais, as lesões elas tendem a seguir as linhas de Blaschko. E algo que é extremamente importante pode ocorrer neoplasia? E aí, o que vocês acham?
sim, tem capacidade de gerar neoplasia, pessoal. E daí a maioria ocorre em 10 a 20% dos casos nos pacientes com mais de 40 anos, tá bom? E aí, quais são as neoplasias que podem ocorrer? Benignas ou malignas? A maioria das neoplasias é de origem benigna, a maioria. Mas, sim, existe um grau de malignidade aí em aproximadamente 3%. Bom, do que a gente já falou aqui, já caiu no TED? Já. Provas bem antigas aí, o que já caiu? Já foi cobrado é localização e já foi cobrado essa capacidade de gerar neoplasias, tanto benignas quanto malignas. Mas lembrando que a maioria é de natureza benigna. Quais são os que a gente tem que lembrar? Das benignas, adenoma sebáceo e dois principais, siringocistadenoma papilífero e tricoblastoma. E das malignas tem vários também, carcinoma apócrino, CBC, SEC, tá? Entre outros. Bom, quando a gente fala então dos principais tumores carcinogênicos, aí CBC e SEC, os principais, né? Esses dois tem que ficar aí memorizados pra gente. Mas aí seguido de carcinoma sebáceo e também apócrino. Vamos para a nossa clínica? Então, as afecções do nervo sebáceo, gente, elas se manifestam desde o nascimento, um pouquinho depois, tá? E elas vão se dividir em 3 estágios. Vamos ver quais são os estágios que a gente vai encontrar. Então, o primeiro estágio é após o nascimento, ali durante que vai se estender durante a infância, que vai ser essa lesão em formato de disco, lisa ou parcialmente sem pelo, com esse aspecto mais amarelado, certo? Já na segunda fase, é durante a puberdade. Opa, atenção, nessa fase aqui eu já vou ter um aumento. Hiperplasia das glândulas sebáceas e demais estruturas, por quê? Essa participação dessa influência hormonal que ocorre nesse período da vida, né? Então, as lesões, elas ficam com esse aspecto mais verrucoso, com mais hiperceratose, mais papilomatose, tá certo? Por quê? Existem receptores aí andrógenos do nervo sebáceo nesse local. E o terceiro período de vida é adulto, terceira fase é o adulto. Aí sim, maior risco de desenvolvimento de neoplasias secundárias. Então, algumas imagens para a gente ver de nervo sebáceo. Vendo que não ocorre só no couro cabeludo, mas em outras localizações. Existe a síndrome do nervo linear. Opa, o que a gente tem que lembrar dessa síndrome? Que ela vai ter essa lesão em forma linear associada a distúrbios multissistêmicos. Então, alteração do sistema nervoso ocular, cardiovascular, tanto alteração mental, alteração ocular como coloboma, estrabismo, entre outros. Então, o que tem que focar para você? Olha, viu o nervo sebáceo, esse aspecto em forma linear? Opa, atentar, será que esse paciente tem outras alterações sistêmicas? Será que ele tem convulsão? Será que ele tem alguma alteração mental? Então, tríade clássica, não esquecer sobre esses distúrbios multissistêmicos que podem estar associados à síndrome do nervo linear. E quais são os achados histopatológicos? O que tem que ficar para a gente? Então, aqui, algumas imagens para a gente ver. Esse paciente, a gente vai ter o que na histopatologia? Uma papilomatose, olha quanta glândula sebácea, uma hiperplasia de glândula sebácea, tá? Então, e veja que essas glândulas sebáceas, elas estão mais superficializadas. Nessa outra imagem, a gente vê que a glândula sebácea, ela se abre diretamente na superfície do epitélio. Então, algumas dicas pra gente. Nessa imagem, olha quanta, além das glândulas sebáceas, nós temos essas imagens que mostram pra gente essas numerosas glândulas apócrinas, E quase eu não tenho folículo piloso. Escassez de folículo piloso. Quais são as principais neoplasias benignas relatadas? A gente já falou das malignas, falamos do CBC, do SEC. E quais são as benignas? E a gente tem que saber. Tricoblastoma, então pra gente não lembrar do tricoblastoma. E do siri, pra você não lembrar de siringocistadenoma papilífero. São as principais benignas. Existem outras, né? Tricolemoma, adenoma sebáceo, mas as duas principais que você não pode esquecer, tricoblastoma e siringocistadenoma papilífero. E como que a gente vai tratar? Bom, aí é uma discussão na literatura entre os profissionais. Ele pode ser permanentemente tratado através de cisão. Faz uma cisão total, né? Para os pacientes que sentem desconfortos. Mas remover essa lesão para fim profilático, eu sei que pode desenvolver uma lesão
cancerígena local. E aí, isso ainda é amplamente debatido. Então, não tem uma definição. Mas existem outros métodos que podem ser utilizados para esse tratamento. Curetá, crioterapia, utilizar também tratamentos tópicos, retinoides, ácido salicílico, fazer laser e dermoabrasão. Bom, e aí, qual é a nossa atenção? A nossa atenção principal é quando a gente pega também um nevo e a gente vê que esse nevo não está sozinho. Esse paciente tem outras alterações sistêmicas. Então, aí sim, conduta multidisciplinar. Se eu peguei um paciente com síndrome do nevo linear, sebaciliar, atenção! E lembrar da dermatoscopia como um bom auxílio, porque a gente viu que essas lesões podem desenvolver outros tumores. Então, a dermatoscopia pode auxiliar com diagnóstico precoce, às vezes desenvolvimento de um CBC ou de um SEC local. E o que tem que ficar de take-home message pra gente desse texto? Então, vamos lá. Ó. Nevo sebáceo de Addison. A gente viu que é um amartoma congênito, mas ele não é hereditário. O que vai acontecer? Hiperplasia de elemento epitelial, sebáceo, folicular. Lembrar que existem algumas mutações que estão associadas. Principal local, couro cabeludo, mas pode ter outras localizações, certo? Pescoço, outros locais da face e até acometimento de mucosa. Não esquecer que ele tem capacidade de gerar neoplasia secundária, principalmente benigna. Quais você vai lembrar? Você vai lembrar do tricô e do siri. Tricoblastoma, siringocistadenoma. Mas não só isso. Pode gerar neoplasia maligna, CBC, SEC, carcinoma sebáceo. Os principais para a gente recordar. Quando a gente falou da clínica, a gente falou de 3 estágios. Primeiro ali bem inicial, né, pós-nascimento. Depois ele vai ocorrer um aumento na puberdade e depois a fase do adulto. Lembrar especialmente que na puberdade, ali a gente vai ter mais hiperplasia das glândulas sebáceas e demais estruturas, né? Por quê? Ali eu tenho uma influência hormonal nessa época da vida. Então vai ficar com aspecto verrucoso, uma coloração mais intensa, tá? Isso também já foi cobrado em prova mais antigona do TED. A gente lembrar que na puberdade vai ter esse desenvolvimento aí da lesão. E por último, não esquecer da síndrome do nevo linear, tá? Não esquecer, porque ali eu vou ter nevo e eu vou ter distúrbio multissistêmico associado a esse quadro. Bom, pessoal, aí foi uma pincelada de 2 temas, que são temas que são importantes. Então, nevo sebáceo de Addison já caiu no TED? Já caiu no TED. Então, tanto na prova prática também já caiu. Então, vale a pena a gente relembrar esse tema. E Merkel, que é um queridinho também, especificamente quando a gente lembra da imunistoquímica do CK20. Bom, pessoal, espero que tenha valido a pena esse tempo que a gente passou junto. E muito bom estar com vocês. Torcida aí para esse ano que seja um ano de muito estudo, de muito aprendizado e alegria junto com tudo, né? Quando a gente está alegre, a gente tem mais força para seguir. E nós estamos juntos para ajudar vocês nessa caminhada.